trabalhadores. Muito obrigado, eminente senador Paulo Paim, que preside com muita mestria e sabedoria essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, meu companheiro Varley, presidente da COBAP, meu companheiro Arthur, presidente da Confederação de Trabalhadores na Alimentação, meu companheiro Alcides, que falou com muito entusiasmo aqui, que nesse ato representa os aposentados do Estado de Mato Grosso do Sul, companheiros aposentados, companheiros e companheiros da ativa, companheiros presidentes de confederações aqui presentes, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer esse convite para participar desse debate aqui, senador, que eu acho que é oportuno, necessário, a gente sempre reavivar aquilo que a gente entende que é justo e que é oportuno para defender para os trabalhadores. E nessa atual quadra, esse é um debate que realmente é de nível nacional que se cuida dessa apreciação aqui. Eu começaria pela questão relativa ao fator previdenciário. Nós, desde que fator previdenciário existe, se debate que esse fator previdenciário tem que ser extinto. E agora nós encaminhamos até bem para resolver essa questão em 2012. E agora o Varley me falava aqui, pois é, agora ele jogou para depois, vai deixar para depois, não se vota, e chega ao ponto até do eminente senador Paim, que é de uma tranquilidade quase budista, né? Paciência, uma paciência... um cara muito tranquilo, chegou a ponto de se irritar, porque, na verdade, na outra casa a questão não anda. E são diversos projetos de Sua Excelência aqui, muitos deles aprovados, aliás, quase todos aprovados por unanimidade, que não andam, que vão para a Câmara dos Deputados e lá paralisa. Vou citar dois de interesse do movimento sindical, apenas dois. Um deles, a questão relativa à estabilidade para o dirigente sindical, foi aprovado nessa casa aqui por unanimidade, está na Câmara dos Deputados, na mão de um deputado, que simplesmente não devolve o projeto e simplesmente não anda. Outro também, relativamente à taxa negocial, que interessa às entidades sindicais, também aprovado aqui por unanimidade, lá está paralisado. E também a questão relativa ao fator previdenciário. Então, nós temos que realmente votar. Vamos nos esforçar para a gente ganhar. E a gente temos certeza que, como é justo, a gente ganhará. Agora, se não ganharmos, nós vamos para outras lutas. O que é necessário é que se decida, é que se vote. Isso é que é necessário, isso faz parte da democracia. Então, o fator previdenciário, acho que é necessário que realmente ele seja resolvido nessa casa, seja votado, seja decidido. Nós entendemos que o 85 e 95, esses dois fatores, na verdade, o movimento sindical foi contrário a ele. Hoje, pelo que se nota, é talvez até um encaminhamento que seria mais ou menos palatável. Não que seria justo, que seria o adequado para a atual quadra, mas pelo que se nota, seria por isso aí. Hein? Pior que o fator não existe. Pior do que o fator, pior do que nada, não existe. Nós estamos hoje com nada. Você aposenta e você perde até mais de 40% do que você ganha na atividade, quando você está na vida ativa. Lourenço, me permita, só para ajudar aqui no debate, por que avança, pessoal, mais ou menos na linha desse fator 85-95? Porque pior que o fator, não existe nada no mundo. Não há um país no mundo que tenha uma lei tão cruel como essa que a gente tem aqui. E o 85-95 é adotado por servidor. Qual é a diferença, pessoal? Eu tenho aqui, à luz da verdade, esclarecer para vocês. A fórmula 85-95 é a soma, por exemplo, da mulher, de idade com tempo de contribuição. Com o fator, a mulher, para se aposentar, com o salário integral, ela tem que ter 67 anos de idade. Com a fórmula 85, ela se aposenta com 55 anos de idade. Tem uma diferença. Claro. Não tem como não dizer que não tem uma diferença. Porque alguém diz, é 6 por meia dúzia. Não é 6 por meia dúzia. Se fosse, eu diria aqui. Se aposenta, se ela tiver 55 anos de idade e 30 de contribuição, ela se aposenta. O homem, se tiver, por exemplo, 59 de idade e 36 de contribuição, ou 35, 60, se aposenta. Hoje, ele tem que trabalhar até os 67 anos e tem que ter os 35 de contribuição. Senão, não se aposenta com o salário integral. Então, tem uma diferença. Claro que o ideal era aprovar o projeto que eu aprovei aqui no Senado, que era tempo de contribuição. Bom, eu contribuí, né, é uma poupança, eu vou me aposentar com o meu salário baseado no cálculo de 94 para cá, que é 35 anos de contribuição homem e 30 mulher, independente da idade. Mas isso não passa, pessoal. E nós temos que ser realistas e eu tenho que ser honesto com vocês. A única fórmula que está próximo a um entendimento e que eu tenho esperança que a Câmara não vai vacilar,
que a Câmara ainda pode votar esse ano. Eu sei que há uma pressão de um setor para que não vote, mas há uma pressão grande de um outro setor para votar. Então, eu espero que ainda a Câmara vote, retorna para o Senado ainda, e nós teríamos, com o mês de dezembro, de travar uma outra batalha aqui para aprovar. Que pode fazer aí aquelas malandragens, que é uma mágica de mágico malandro, que não sabe fazer mágica, mas pensa que é mágico, aprova lá, empurra para cá, para ver se aqui não vota. Nós vamos aprovar lá, e nem que eu tenha que fazer de greve de fome aqui dentro, aqui no Senado vai ter que aprovar. Vai ter que aprovar. Olha o que eu estou dizendo. E estou dizendo para o Brasil todo. Ninguém pense que aprova lá, empurra para cá e não vota. Aqui vai ter que votar, porque se o Senado aprovou um projeto muito mais avançado, que era tempo de contribuição, por que não vai aprovar uma composição, se for o caminho? Eu estou apenas elogiando a tua fala, porque tu está dizendo, olha, não é o ideal, mas pelo menos não é igual o fator. O fator é um caso de polícia para mim. Tinha que botar na cadeia como crime que não prescreve, inafiançável, quem inventou essa história do fator. É caso de cadeia. É roubo no bolso do trabalhador, que faz o cálculo de 94 para cá, para outros setores. Agora, para o trabalhador do regime geral, onde a previdência é superavitária em torno de 15 bi por ano, aí corta pela metade. Quer dizer, não tem como. Eu quero que alguém me explique isso. E estou falando para todo o Brasil, eu sei disso. Mas eu falo na tribuna e ninguém me responde. Ninguém me responde. Eu cheguei a dizer numa oportunidade e repito de novo. Se disserem para mim que o regime geral da Previdência, onde aplica o fator, é deficitário, mesmo sem o fator, que aprovasse a lei, eu renuncio o meu mandato. Renuncio o mandato. Mas ninguém diz nada. Todo mundo fica quieto. Pois é, PPP. Depois eu vou abrir espaço para vocês, só para mim não tirar todo o tempo do Lourenço. Eu apenas fiz esse esclarecimento em torno do 85. A Previdência, do regime geral da Previdência, principalmente a urbana, Varley, que é onde pega o fator e é onde não tem reajuste, é superavitária em torno de 13 a 15 bi todo ano. Não tem por que não dar reajuste. Bom, eu agradeço essa fala do eminente senador Paim, que, na verdade, ilustrou grandemente a minha argumentação toda aqui na mesa. E, evidentemente, que o tempo, quando Sua Excelência fala, não há problema de tempo para mim. Bom, na verdade é o seguinte, senador, pela manifestação do plenário, que eu entendo que se Vossa Excelência partir para uma greve de fome, vai haver muita gente lá solidária com Vossa Excelência lá e estaremos juntos nessa greve de fome, só pela manifestação aqui muito clara do plenário. Bom, então o fator previdenciário é isso aí, eu acho que melhor do que nada seria esse 85-95, já avançando um pouco até dentro de um processo de praticamente aceitação disso aí, que não é o caso, que o movimento sindical certamente vai se debruçar sobre isso, de discutir, avaliar, reavaliar e vai ver realmente qual é a melhor forma para adotar. Então, o que é necessário, repetimos mais uma vez, é que vote logo, que decida logo essa questão do fator previdenciário, que o pessoal já está ficando cansado de esperar. Bom, o ponto seguinte seria aumento real dos aposentados e pensionistas. Sobre esse ponto, senhoras e senhores, eminentes senadores e companheiros aqui da mesa, eu acho que, na verdade, é o seguinte, é necessário e é justo que, na verdade, quem fica na inatividade, quem se aposenta, continue mantendo o seu mesmo padrão de vida que tinha na inatividade. Por quê? Porque ele contribuiu, no mínimo, durante 35 anos e, consequentemente, esse dinheiro da contribuição de 35 anos continuou aplicado, rendendo juros, rendendo atualização monetária e, consequentemente, ele tem que responder pela vida útil, pela vida desse trabalhador já na inatividade, enquanto vida ele tiver. E depois que vida ele não mais tiver, também a sua pensionista ou o seu pensionista passe também a dispor dessa garantia de ganho real dos seus proventos. E por quê? Porque é a forma justa, é a forma necessária e é a forma que eu entendo oportuna. Acima de tudo, no atual quadro que nós vivemos, o que se pode notar, e eu acho que eu não estou errado, posso errar em alguns casos, mas acertar em outros, que os bancos, por exemplo, têm uma grande facilidade de oferecer o famoso crédito consignado, que sabe que o risco é praticamente zero de perder esse dinheiro aplicado em empréstimos aposentados. E todo mundo praticamente está com algum nível de endividamento já bastante acentuado. Então, esse ganho real tem que vir, quando nada, para ajudar a pagar esses dívidas, esses juros dessas dívidas dos empréstimos consignados dos aposentados. Quanto à questão da desoneração da folha de pagamento, na verdade, que é o terceiro ponto aqui para abordar nessa manhã de debates, o governo,
entendeu, agora no governo Lula, que devia centralizar todas as arrecadações tributárias ou de contribuições previdenciárias no Ministério da Fazenda. Quer dizer o quê? Tesouro. Botou todos os recursos numa vasilha só. Consequentemente, o Tesouro é responsável quando houver qualquer problema na Previdência Social. E nada de chororô mais, porque ele agora é o senhor arrecadador de todos esses tributos, de todas essas contribuições previdenciárias. O Ministério da Previdência Social ficou com aquela parte relativa ao custeio, às aposentadorias, ao pagamento dos benefícios, e o Tesouro, o governo, o Ministério da Fazenda é o arrecadador das contribuições previdenciárias das empresas, dos autônomos, etc. Então, o governo, na verdade, é o responsável por isso. Bom, já que centralizou todos os recursos na mão do governo, então o governo, sendo responsável por isso, é justo que realmente tenha um tratamento adequado para a contribuição que é devida aos aposentados quando realmente ficam na inatividade. E essa parte de desoneração da folha tem que ver com muito cuidado, com muita prudência, com muita cautela. Por quê? Porque desonera a folha de pagamento e passa a haver uma contribuição patronal por, vamos dizer, faturamento. Bom, essa empresa de alta tecnologia, ela é beneficiada pelo desconto da Previdência Social, ela é beneficiada pela desoneração e, consequentemente, vai contribuir pela folha pelas suas vendas, pelas suas vendas feitas. Muito bem. Nesse mês, há um número razoável de vendas, ou até muito grande, e a arrecadação para a Previdência seria boa. E no mês seguinte, como é que será? Então, nós saímos de uma forma que é tranquila, que, na verdade, é o seguinte: você tem um percentual de arrecadação e você vai para uma arrecadação aleatória, incerta, que você não sabe o que pode acontecer. Pode dar certo, pode não dar certo. Então, por que nós vamos fazer uma coisa incerta e complicada, se você pode fazer aquela que você tem uma segurança de lei e da história desse país, da Previdência Social como um todo, e que você tem que ter uma cota fixa de as empresas pagarem, para que, então, faça com que, quando se aposenta, há o recurso ali, então, para fazer esse tipo de pagamento. Se opta por outra alternativa, na verdade, tem que se arcar, quem opta por outra alternativa tem que arcar com todas as consequências, inclusive de pagar os aposentados com todos os reajustamentos e ganhos reais sem qualquer tipo de dificuldade. O ponto último que eu teria que falar aqui nessa sentada seria a parte relativa à decadência do direito à revisão dos benefícios previdenciários. Bom, a partir de 2008, houve uma súmula vinculante 8 do Supremo Tribunal Federal, que de tantos julgarem recursos extraordinários das empresas, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão que devia fixar uma súmula vinculante, a súmula vinculante 8, que diz que os artigos 45 e 46 da Lei 8212 de 1991, que é a lei do custeio da Previdência Social, ela é aquelas consignações que estão ali, dizendo que a prescrição e a decadência serão de 10 anos cada uma, tanto a decadência 10 anos, quanto a prescrição de 10 anos, ela, então, passaria a ser de 5 anos, não mais de 10 anos. E isso é obrigatório, toda a justiça tem julgado desse jeito, que não é mais 10 anos a decadência para você contribuir ou cobrar as dívidas que a Previdência tem para receber das empresas, e sim de 5 anos. Bom, isso vale também para quem realmente vai requerer seus direitos para receber da Previdência? Eu acho que não. Eu acho que não. Na verdade, se o governo pretende isso, está cometendo uma injustiça muito grande, porque o costume que existe, e de muitos anos, desde o século passado, e essas leis são leis novas, são leis de 1991, tanto a lei de custeio como a lei de benefícios, eu acho que, na verdade, não tem que misturar uma coisa com outra. Se há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e já causou muito prejuízo para a Previdência Social, essa súmula vinculante número 8, ela impediu que a Procuradoria da Previdência Social, as procuradorias como um todo, deixassem de cobrar dos devedores da Previdência Social algo superior a 100 bilhões de reais. As empresas se beneficiaram disso e agora acabam se beneficiando também da desoneração da folha de pagamento. Acho que a gente tem que ter muita prudência e muita cautela em tocar esse tipo de discussão, esse tipo de debate. De forma que essa questão relativa à decadência, eu acho que tem que ser mantido realmente 10 anos. É o que está escrito no artigo 103 dessa Lei 8213
de 1991. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. É essa a redação que tem dada pela Lei 10.839 de 2004. Quer dizer, então, eu acho que não tem sentido agora você realmente falar, bom, você prescreve, não se cobra depois de 5 anos. Também você não vai requerer depois de passados 5 anos. Não, eu acho que isso é injusto, é um tratamento discriminatório que a classe trabalhadora, os aposentados e não aposentados, realmente deve combater isso aí. Agora, senador, nós agradecemos mais uma vez esse convite para estar aqui presente e, naquela oportunidade, nós estávamos com um ato organizado das confederações e as centrais, e quem mais quisesse participar, para os dias 20 e 21. Entretanto, a primeira Secretaria do Senado acabou não concedendo o auditório Petrônio Portela para nós realizarmos esse ato. Então, um grande número de confederações aqui presentes hoje é justamente por causa disso. Então, lá nós discutiríamos 2 pontos. Um relativo à garantia dos direitos sociais registrados na Constituição da República e o outro seria a estrutura sindical. A questão dos direitos sociais, na verdade, a gente entende que eles estão todos sintetizados praticamente dentro da CLT, da Consolidação dos Direitos do Trabalho. Em 2011, nós fizemos um ato no auditório Petrônio Portela, Vossa Excelência presidiu, uma sessão dessa mesma Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E ali nós lançamos a Campanha Nacional de Defesa da CLT. E pode até dizer, mas por que defesa da CLT? Defesa da CLT por causa das investidas, das atribulações que existem, das cabeças não bem... Bom, Lourenço, só para ajudar, assim mesmo eu mantive para o dia 22, aqui, e com quantas salas for necessário, o debate sobre a CLT e o direito trabalhista e, consequentemente, essa luta. Quinta-feira, dia 22, 9 horas da manhã, está garantido essa... Sim, não é certo, nós todas as confederações e federações que puderem vir, então, acho que vai ser um grande momento. Então é o seguinte, como na verdade eu acabei entendendo que era mais um requerimento do BIRA... Não. Então, de forma que é o seguinte, agora eu só vou reiterar aqui agora ao vivo e a cores, né, esse pedido, esse pleito de que seja estendido o convite para todas as confederações de trabalhadores. Assim o faremos. Então, senador, só para terminar agora, dizer o seguinte, defesa da CLT. A CLT corre risco, sim, corre sérios riscos, sim, senhor. Nós corremos sério risco. Nós temos, por exemplo, a estrutura sindical agora. Dentro do Ministério do Trabalho está sendo debatida a questão da portaria 186. O novo ministro do Trabalho assumiu e informou que em setembro, a primeira quinzena de setembro, seria realmente revogada a portaria, revogada, pelo menos modificada a portaria 186, para que realmente tirasse esse caráter de subjetividade que existe nessa portaria 2008 do ministro Lupe, de 2008, que prevê uma verdadeira bagunça no movimento sindical. Então, na verdade, isso é urgente que se faça. E, infelizmente, eu não sei se realmente há uma intenção verdadeira de se resolver isso, porque nós estamos no mês de novembro, e novembro já é a véspera de você chegar em dezembro, final do ano. Então, esse é um ponto que a gente achava que devia ser atentado ao Ministério do Trabalho para esse ponto, para se resolver esse problema, que é um problema sério do movimento sindical. Outro ponto que também nós entendemos muito importante, senador, é aquele que se refere ao quadro de atividades e profissões do artigo 577 da CLT. O Moacir, o Tião, o Arthur, outros companheiros e companheiras aqui, participamos de um debate longo com a Secretaria de Relações do Trabalho, na CNTI, nos dias 12 e 13 de setembro agora desse ano. E, na verdade, é o seguinte, nós estamos preocupados com esse debate ali feito. Por quê? Porque dentro do Ministério do Trabalho o que existe é uma forma de querer resolver essa questão do quadro de atividades e profissões com base no que prevê a CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tem a finalidade meramente tributária e estatística e fiscal, mas não sindical. Aquilo ali, simplesmente, o governo, o Estado tem interesse de ter aquela CNAE, que ela é organizada, inclusive,
por uma parte grande do IBGE, justamente com essa finalidade estatística, para saber, essa empresa desenvolve determinada atividade, então a tributação sobre ela vai ser dessa forma ou daquela outra forma, mas não de natureza sindical. De natureza sindical, nós temos, na verdade, que nos louvar no artigo 577, aquele lá que prevê que tem as categorias econômicas, e essas categorias econômicas geram as categorias profissionais. Você tem a indústria, você tem o comércio, tem o transporte, tem a parte de finanças, tem saúde, etc, etc. Então, está ali. Se a gente vai realmente para resolver pela CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, é uma forma, eu acho que vesga e errada, totalmente equivocada de resolver a atualização do quadro de atividades e profissões do artigo 577 da CLT. Também resolver a atualização, que é obrigatória pela disposição da CLT, com base na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, também é inadequada. Porque não vai resolver nosso problema também. Nosso problema é sindical. E nosso problema, sendo sindical, ele tem que se louvar realmente naquilo que tem de básico, que funciona desde os anos 1940 até o presente momento, e que tem que ser justamente aquele quadro que está lá no artigo 577 da CLT, e seguir, inclusive, a sabedoria da CLT, que tem lá no artigo 577, parágrafo 1º, se não me engano, a obrigatoriedade de esse quadro de atividades e profissões ser renovado bienalmente, de 2 em 2 anos tem que ser renovado. De forma, senador, que eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e também do plenário de nos ouvir por um período até acima, além do horário previsto, regulamentar aqui, mas esse era o comentário e a nossa posição e o nosso depoimento aqui nessa comissão, nessa oportunidade, mais uma vez, reiterando a defesa veemente que tem que se votar, tem que se resolver na Câmara dos Deputados, essa questão relativa ao fator previdenciário, que realmente o aumento do salário real dos aposentados e das pensionistas, ele é justo, ele é adequado, ele é necessário, ele é cada vez mais necessário, até mesmo para fazer face ao endividamento de muitos aposentados e muitas aposentadas e muitos pensionistas que realmente se veem a braços com as questões relativas aos juros dos empréstimos consignados. A desoneração da folha de pagamento, acho que não tem sentido nenhum você reduzir para 5 anos. Uma questão é a arrecadação. Esse aí o governo entende que tem que ser arrecadado de um jeito, tem que desonerar aqui, desonerar acolá. Desonere, mas fique sabendo que o governo é responsável pela reposição do Caixa da Previdência Social, para não ver depois o chororô dizendo o seguinte, não tem dinheiro, o tempo tem problema, tem déficit. Não, tem déficit, mas está arrecadando, tem que saber administrar os recursos que são arrecadados para a Previdência Social. E a questão dessa estrutura sindical que nós falamos aqui brevemente, é isso que nós sugerimos, que, na verdade, o movimento sindical entende que o quadro básico para se atualizar, as atividades e profissões, o que geralmente geram, o que sustentam as categorias profissionais e, consequentemente, sustentam os sindicatos de empregados e de empregadores, tem que ser aquele quadro de atividades e profissões que está previsto no artigo 577 da CLT. E, mais uma vez, reiterar o convite aqui, agora já em nome do presidente da Comissão de Trabalho e Legislação Participativa, a todos os presidentes de confederações de centrais sindicais filiadas ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, para o debate nós faremos aqui nessa mesma sala, né, senador? Quinta-feira. Na próxima quinta-feira, dia 22 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado. Tudo bem.